Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao auditório da Escola Judicial da Justiça do Trabalho da 15ª Região. É uma satisfação poder contar com a presença de tantos participantes, como também toda a audiência que nos acompanha pela transmissão ao vivo deste evento. Estamos em um espaço com aproximadamente 250 metros quadrados, contendo 100 cadeiras em longarinas e uma mesa diretora no palco. Sou mestre de cerimônias, um homem branco, 1,76 m de altura, 86 quilos, cabelos e barba curtos e grisalhos, vestindo um terno cinza. Na composição da mesa de abertura, anunciamos nosso anfitrião, o excelentíssimo diretor da Escola Judicial, desembargador Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo. Com enorme alegria, demos as boas-vindas à excelentíssima presidente do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, e a excelentíssima vice-diretora da IJUD 15, desembargadora Eleonora Bordini Coca. Queremos saudar as excelentíssimas desembargadoras e excelentíssimos desembargadores que prestigiam este evento, como também a representativa presença das excelentíssimas juízas, excelentíssimos juízes, e registrar o especial comparecimento da excelentíssima senhora Bianca Bastos, desembargadora diretora da Escola Judicial do TRT da 2ª Região, excelentíssimo senhor Guilherme Guimarães Feliciano, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e doutor Ricardo Russo, representando neste ato a Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas. E agradecer ainda todo o público, presencial e à distância, pelo engajamento nessa importante iniciativa. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial, desembargador Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo. Bom, inicialmente, meu bom dia a todas e todos os presentes e a quem nos assiste pelo canal do YouTube. Cumprimentos que ora faço na pessoa da presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Lockman. Eu sou o desembargador Luiz Felipe Lobo, diretor desta IJUD, numa gestão compartilhada com a vice-diretora desembargadora Eleonora Coca, que se encontra aqui nesta mesa sentada à minha esquerda. Minha autodescrição é: homem caucasiano na terceira idade, cabelos brancos, cavanhaque branco, olhos castanhos esverdeados, 1,87 m, aproximadamente 100 quilos, vestindo terno preto, camisa branca, gravata preta. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2025, a Escola Judicial do TRT 15 tem a grata satisfação de inaugurar, de fato, suas novas instalações em prédio próprio na cidade de Campinas, com a aula magna que será proferida pela ilustríssima senhora procuradora, doutora e professora Flávia Piovesan, com o tema A Corte Interamericana e o impacto de suas decisões na proteção dos direitos humanos. Lembro que integramos um ramo do Judiciário que se ocupa de garantir os direitos sociais que derivam dos direitos humanos e que, desde janeiro de 2022, o CNJ recomenda a observância de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, recomendação 123. Neste contexto, é um privilégio ouvir uma das maiores autoridades no assunto. A coordenação da mesa está a cargo da desembargadora Adriane Sidney de Moura Davi, que fará a apresentação da palestrante e a leitura de seu currículo. Antes da palestra, teremos a guisa de abertura a execução da música Coração Civil, de Milton Nascimento e Fernando Brant, na voz de Cláudia Elis Pereira Araújo, tendo como músico Jairo Perim Silveira. Dito isto, passo a palavra para a presidência do nosso TRT 15, da desembargadora doutora Ana Paula Lockman. Quero também... Alô, bom dia. Estão me escutando? Cumprimento especial também ao Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, nosso vice-presidente judicial do TRT de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. É com imensa satisfação que nós estamos nos reunindo hoje para a abertura, né, do ano escolar do TRT da 15ª, da Escola Judicial da 15ª. Eu não posso deixar de cumprimentar, em primeiro lugar, a nossa palestrante, a professora Flávia Piovesan. Muito obrigada. Cumprimento o diretor da Escola Judicial, desembargador Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, e, em sua pessoa, saúdo toda a magistratura.
todas as magistradas, os magistrados aqui presentes, temos muitas pessoas, muitos amigos, e o nosso diretor da escola, se eu começasse a cumprimentar pessoalmente cada um, já ia me dar um sinal vermelho, porque o amarelo ele já me deu. Saúdo as servidoras, servidores, em especial aqueles que atuam em nossa escola judicial, cuja dedicação e compromisso fortalece a missão de aprimoramento contínuo no Poder Judiciário. Cumprimento advogadas, advogados, estagiárias, estagiários, todos que participam deste evento presencialmente. Muito bonito a inauguração desse plenário, esse plenário completo, e também pelo YouTube, demonstrando o interesse pela efetivação dos direitos humanos. Este é um momento especial, não apenas pela oportunidade de compartilharmos conhecimento, mas também pela relevância do tema que nos convoca à aula inaugural, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos e o impacto de suas decisões na proteção dos direitos humanos no Brasil. A escolha desse tema reflete o nosso compromisso inabalável com a justiça e com a promoção dos direitos fundamentais, pilares essenciais do Estado democrático de direito. E para nos brindar, a professora Flávia Piovesan, renomada especialista em direitos humanos, cuja trajetória acadêmica e profissional confunde com a própria evolução do direito internacional dos direitos humanos em nosso país e nossa América Latina. Estou sendo simplista para falar da senhora, professora. O TRT-15 tem atuado de forma diligente e comprometida para assegurar a concretização dos direitos humanos, e não apenas no ambiente jurisdicional, mas também extrajudicialmente, por meio de ações afirmativas e institucionais que materializem o compromisso da justiça do trabalho com a dignidade humana. E, nesse sentido, eu não posso deixar de destacar as diversas comissões e subcomitês do nosso tribunal. A Comitê da Erradicação do Trabalho Infantil e do Estímulo à Aprendizagem, com o desembargador à frente, João Batista César. O Comitê da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, cuja coordenadora, a desembargadora Adriene, aqui presente, que atuam para erradicar práticas abusivas. O Comitê do Trabalho Seguro, desembargador Edmundo, também que tem atuado muito na garantia do trabalho decente. Comitê de Acessibilidade e Inclusão, com a desembargadora Rita na coordenação, promovendo a eliminação de barreiras e condições equitativas para todos. Subcomitê de Equidade, com a desembargadora Eleonora e combate à discriminação. Subcomitê de Combate ao Assédio, na coordenação a desembargadora Antônia Pestana, na luta contra todas as formas de preconceito e desigualdade. Comitê de Proteção de Dados e Segurança, com o coordenador Levi, e cuja encarregada do tribunal, a juíza Lúcia Zimmermann, também aqui presente, que tem feito um trabalho muito efetivo no respeito à privacidade e autodeterminação informativa. E o comitê, entre tantos outros comitês que temos de responsabilidade socioambiental alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com o desembargador também Edmundo à frente, reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade e a governança ética. Eu fiz questão, desembargador Lobo e Eleonora, de destacar, porque é um trabalho que nós temos feito de formiguinha, mas que tem sido muito efetivo, não só para internamente, mas externo do tribunal.
Nossa atuação se conecta diretamente ao avanço da governança e inovação no Judiciário, com a incorporação de novas tecnologias e práticas que aprimoram o acesso à justiça e fortalecem a efetividade da prestação jurisdicional. A instituição da política da responsabilidade socioambiental e adesão aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU demonstram que estamos alinhados às melhores práticas globais para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E diante desse cenário, este evento nos convida à reflexão sobre como podemos integrar os princípios e diretrizes da jurisprudência interamericana em nossa atuação diária, fortalecendo a proteção dos direitos fundamentais no Brasil. A presença da doutora Flávia enriquece essa discussão, oferecendo uma visão crítica e inspiradora sobre os desafios e avanços na promoção dos direitos humanos. Eu reafirmo o compromisso do nosso tribunal com a educação por meio da escola judicial, por meio do tribunal como um todo, capacitação e a difusão dos direitos humanos. Que as reflexões de hoje possam inspirar cada um de nós a contribuir de forma ainda mais efetiva para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Muito obrigada e tenham um excelente dia e uma excelente palestra. Encerrada esta breve abertura, pedimos a presença da colega Cláudia Elis e do músico Jairo Perim Silveira para uma apresentação especialmente preparada para este evento, com a interpretação da música Coração Civil, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Bem-vindos, Claudinha e Jairo. Quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil. Me inspire no meu povo de amor, Brasil. Se o poeta é o que eu sonho que vai ser real, bom sonhar coisas boas que o homem faz, esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. La 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 la
Obrigada. Renovando nossos agradecimentos aos integrantes da nossa mesa de abertura, anunciamos sua dissolução para imediatamente darmos início à nossa palestra. Muito obrigado. Me anunciar. Deixa eu só trocar. Eu deixo essa com ela e essa comigo. Vou ligar isso então, pessoal. Bom dia a todos e todas. É uma honra ter sido agraciada com essa oportunidade de coordenar aqui a mesa a partir deste momento. Cumprimento a nossa presidente, Ana Paula Lockman. Agradeço mais uma vez, então, essa oportunidade ao diretor da escola, meu amigo Luiz Felipe, a minha amiga Eleonora. Realmente é uma honra. E, então, eu gostaria de convidar a nossa querida professora, doutora Flávia Piovesan, para que venha, então, sentar-se à mesa para dar início a essa aula magna. Muito bem-vinda. Você quer ficar com esse microfone? Tanto faz. Depois a gente... Tá. E, aproveitando que está aqui do meu lado, eu quero agradecer por ter aceitado assim tão rapidamente o convite. Ela não titubeou, disse, claro, irei, com alegria, externando alegria e carinho. E assim, é com essa mesma alegria e carinho que eu quero dizer que nós a recebemos aqui. É uma honra, nós a admiramos pela sua trajetória como referência na área de direitos humanos e tenho certeza que o seu conhecimento poderá acrescentar muita qualidade às nossas vidas profissionais, à nossa atuação, a todos que atuam aqui na Justiça do Trabalho. Eu vou fazer a leitura de um brevíssimo currículo. Flávia Piovesan é professora de Direito na PUC São Paulo e na PUC Paraná, além de lecionar em universidades internacionais como a Universidade de Buenos Aires, a American University em Washington e a Vienna School of. Desde 1991, atua como procuradora do Estado de São Paulo, já coordenou o Grupo de Trabalhos de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado, de 1996 a 2001, e foi secretária especial de Direitos Humanos no Governo Federal, de 2016 a 2017. Também presidiu a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo no mesmo período. Entre 2018 e 2021, integrou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo sua presidente entre 2020 e 2021. Desde 2021, coordena a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana no Conselho Nacional de Justiça. É autora de diversos livros sobre direitos humanos e direito internacional, incluindo Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, Temas de Direitos Humanos e Justiça Internacional, dentre outros. E nos dará agora a honra de ouvi-la discorrer sobre a Corte Interamericana e o impacto de suas decisões na proteção dos direitos humanos no Brasil. Com a palavra, doutora Flávia. Um bom dia a todas e a todos. Eu queria externar inicialmente a minha mais profunda gratidão, a minha alegria, o meu entusiasmo e a minha esperança
nesta manhã ensolarada, aqui nesta casa, e nesse momento simbólico de inauguração desse espaço belíssimo, inspirador, aqui no TRT da 15ª Região. Agradeço a minha queridíssima amiga, desembargadora Adriene Davi, pela honra desse convite, externo os meus cumprimentos e a minha admiração à querida presidente desembargadora, doutora Ana Paula Pellegrina. Também estendo os meus cumprimentos à escola desta casa, na pessoa do desembargador Luiz Felipe, na pessoa da desembargadora Eleonora. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado da desembargadora Bianca também, ao lado do conselheiro e também uma referência no direito do trabalho que nós acreditamos, conselheiro Guilherme Feliciano, do CNJ, uma honra poder estar aqui e estar ao lado de colegas, juízes e juízas, servidores, estudantes, advogados. E a minha primeira palavra é uma palavra de admiração a esta casa, ao Poder Judiciário e, sobretudo, à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, porque sempre digo e aprendi muitas lições na Comissão Interamericana, com esse mandato hemisférico que envolvia as Américas, 35 países da região, porque não há Estado de Direito sem Poder Judiciário independente. Não há Estado de Direito. Porque o Poder Judiciário é aquele capaz de permitir que a força do direito triunfe em relação ao direito da força. Isso se faz com a cultura do argumento, se faz com a caneta e não com a bala, com a faca, com a força. E, no âmbito do Poder Judiciário, não há poder mais humanizado, não há justiça mais concreta, aquela que lida no seu cotidiano com a dor da hipervulnerabilidade, se não a Justiça do Trabalho. Portanto, eu sou uma admiradora e me sinto muito feliz em poder estar aqui nesse espaço, porque, como lembrava a nossa presidente na sua fala, na sua intervenção, a agenda do trabalho envolve as dores mais profundas, a dor do trabalho escravo, a dor do trabalho infantil, a dor da discriminação. Portanto, eu, como cidadã, tenho profunda esperança na atuação jurisdicional do trabalho e acredito no seu mandato transformador, acredito na sua potência em converter sofrimento em justiça, dignidade e respeito. Então, muito obrigada pela honra desse convite. E todos e todas nos emocionamos aqui com a linda música e a canção que tanto dizia de utopia, de sonhos teimosos, há outras músicas que tratam da esperança equilibrista, e nós que estamos aqui defendemos valores. Estamos aqui porque abraçamos valores como a defesa da dignidade humana, dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia. E com isso eu passo então ao meu tema, a Corte Interamericana e o impacto das suas decisões na proteção dos direitos humanos do Brasil. E o farei a partir de 3 perguntas. A primeira delas, por que precisamos do sistema interamericano? A segunda, como compreender o impacto transformador da jurisprudência interamericana e, sobretudo, tendo em vista a experiência brasileira. E, finalmente, como fortalecer esse impacto transformador na proteção dos direitos humanos, avançando na cultura do controle de convencionalidade e proteção de direitos humanos, com a forte crença de que cada juiz e cada juíza nacional é também um juiz e uma juíza interamericana. Portanto, esta será a nossa travessia, esta navegação pelo sistema interamericano, começando com a primeira pergunta contextualizadora: por que precisamos do sistema interamericano? E esta pergunta nos leva a uma tipologia que aponta a 3 desafios estruturais e 3 desafios emergentes da nossa região. Portanto, algo que aprendi e que aqui compartilho é que a justiça interamericana é uma justiça contextualizada. Portanto, há de se conhecer o contexto, a realidade, para ter uma incidência transformadora.
A nossa região carrega 3 desafios estruturais. A América Latina é a região mais desigual do planeta. É uma região em que 33,7% da população vive na pobreza, 15% na pobreza extrema. Sabemos que a exclusão tem rosto, tem face. Também uma lição aprendida no sistema interamericano é a importância dos dados desagregados, quem são as faces por detrás dos números e das estatísticas. Se nós temos um percentual elevado de pessoas vivendo em pobreza extrema, quem são essas pessoas para além dos números? E há um impacto, eu diria, desproporcionalmente lesivo com relação a povos indígenas e povos afrodescendentes. A pobreza tem rosto. E se adotarmos a lente interseccional, indicadores sociais demonstram um padrão estruturante histórico sistemático de discriminação, exclusão e violência, afetando, sobretudo, povos indígenas e afrodescendentes, sendo que nós, mulheres e crianças, sofrem ainda um padrão agravado de discriminação, a chamada overlapping discrimination, que demanda do Estado juridicamente o dever reforçado de proteção. Portanto, este é o primeiro desafio. O segundo desafio é a violência. Somos a região mais violenta do mundo, com elevada letalidade. Temos 8% da população mundial, mas respondemos por 28% dos homicídios no âmbito mundial. E, finalmente, as deficiências crônicas ou sistemáticas, deficiências sistêmicas, no que se refere ao regime democrático na região, nós temos cada vez mais a ascensão do populismo autoritário. No mundo, estamos vivendo uma onda autocratizante e não democratizante. E, com isso, temos o desafio das nossas democracias, do Estado de Direito. Ontem mesmo, a Transparência Internacional trazia o reflexo da realidade mundial, quanto o Brasil está numa posição bastante preocupante, mas a região ali aponta a esta debilidade. Portanto, o apoio à democracia tem caído nas últimas décadas com a ascensão ao apoio ao autoritarismo, à legalidade, ao constitucionalismo abusivo, e liberal democracies, a legalismo autoritário. Há diversas maneiras de se denominar, eu diria, o mesmo fenômeno. Agora, além desses desafios estruturais, volto a eles, a profunda desigualdade social, somada a padrões históricos estruturantes discriminatórios, a violência epidêmica e os déficits democráticos sistêmicos, além desses 3 desafios estruturais, nós temos 3 desafios emergentes. Eu me refiro aqui a empresas de direitos humanos. Tivemos no TST, há 2 semanas atrás, um excelente seminário a respeito da responsabilidade das empresas no que se refere à rastreabilidade da sua cadeia produtiva e direitos humanos. Lembrem-se que hoje, das 100 maiores economias mundiais, 69 são empresas transnacionais e 31 são estados. Portanto, há empresas cujo lucro é superior ao PIB de muitos estados. Segundo desafio, os direitos digitais. Como lidar, e eu pude ver ali muitos debates como provas digitais, assédio digital, a violência cibernética, o hate speech. Temos novos temas e de que maneira trazer uma regulação adequada ao cyberspace, permitindo que os valores da democracia, direitos humanos e Estado de Direito também habitem o mundo online e não só o mundo offline. Esse é o debate hoje, porque todos nós convergimos que a inexistência de regulação, simples assim, há um nexo causal que aponta a graves violações a direitos. Qual é a incidência? De que maneira lidar com esse desafio? É o grande tema do mundo. Me refiro, inclusive, antes de ontem, à grande conferência que houve em Paris sobre inteligência artificial e regulação, e temos 2 respostas extremas hoje. Se nós tomarmos a fotografia mundial, a resposta da não regulação, Estados Unidos, hoje com esse experimentalismo global de termos
o homem mais rico do mundo, e as Big Techs empoderadas e na governança, desmantelando o próprio Estado. Nunca aplaudi tanto o nosso direito administrativo, não é, que conforma o nosso Estado. Portanto, temos o país mais poderoso do mundo com essa... Estamos vivendo uma experiência inédita de ter as Big Techs na governabilidade. Portanto, temos ali, e temos a União Europeia no outro extremo, buscando regulação, buscando avaliação de risco, mensuração de risco, vamos dizer, um ambiente, um ecossistema digital que seja seguro, confiável, democrático. Então, nós temos dois modelos e temos que encontrar a nossa resposta. Não há resposta fácil, temos que construir a nossa resposta. E o terceiro desafio, que é a emergência climática, que afeta a todos e a todas com enfoques diferenciados. De modo que temos essa agenda clássica, eu diria, os desafios do passado, estruturais, e os desafios do presente e do futuro. E aí vem a pergunta, diante desse quadro, tendo em vista esse contexto, como compreender o impacto transformador da jurisprudência interamericana? E aqui eu gostaria também de compartilhar o que aprendi ao longo de 4 anos, tendo a honra de servir ao sistema interamericano, inclusive como vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quais foram as 3 grandes lições aprendidas? Primeiro, centralidade das vítimas. E eu digo isso porque o nosso diálogo se torna muito intenso, tendo em vista a vocação transformadora e humanista da Justiça do Trabalho, tendo em vista toda a agenda desafiadora que também há de enfrentar a Justiça do Trabalho. Portanto, o sistema interamericano tem como racionalidade e lógica o chamado Victim-Centric Approach, a centralidade das vítimas. Ou seja, se importa em conferir escuta ativa ao sofrimento e à dor, permitindo que a sua incidência, o seu mandato transformador, permita ali transformar aquele estado de coisas. Segunda ideia, há um corpus iure interamericano, há uma jurisprudência interamericana. E essa jurisprudência simboliza um piso protetivo mínimo e não um teto máximo de proteção. Há conceitos, há princípios, há doutrinas e há uma jurisprudência interamericana. E a terceira ideia, que me parece central ao sistema interamericano, para muitos é a joia da coroa, é o Instituto da Reparação Integral. Para o sistema interamericano, há uma audácia, há uma ambição de expandir o conceito de reparação. Se nós avaliarmos, se nós respondermos ali a seguinte pergunta, o que é uma justiça interamericana em um caso de trabalho escravo? O caso José Pereira, o caso da Fazenda Brasil Verde, o caso Fábrica de Fogos, Santo Antônio de Jesus. O que significa justiça em casos dramáticos como esse? O que significa justiça quando há uma situação envolvendo 128 trabalhadores em uma fazenda no Pará, submetidos a trabalho forçado? O que significa justiça quando temos uma explosão numa fábrica de fogos no interior da Bahia, 60 pessoas morrem, sendo 59 mulheres negras, inclusive meninas? O que é justiça? É demandar do Estado o pagamento de uma indenização? A justiça há de ir além. A justiça interamericana vai além. E o conceito de reparação integral envolve 6 componentes. Medidas compensatórias no campo econômico, medidas de restituição, quando é possível retorno ao status quo. Por exemplo, eu pude testemunhar, inclusive por meio de medidas cautelares que nós julgávamos, casos dramáticos de juízes e juízas e fiscais, promotores e promotoras, demitidos, exonerados sumariamente sem o devido processo legal na região. Portanto, este é um caso em que a reintegração se faz necessária.
portanto, medidas de restituição, medidas de reabilitação. Nós temos, por exemplo, o caso Favela Nova Brasília, em que houve execução sumária de 26 pessoas, incluindo o estupro e abuso sexual em face de meninas, que demandam o quê? Como vítimas, ali medidas de reabilitação no campo da saúde mental ou vítimas de tortura. Temos uma quarta medida, combate à impunidade. Uma quinta medida que, por vezes, não demanda orçamento vultoso, que é um pedido de desculpas. Eu fui relatora do Panamá, por exemplo, e houve 2 solenidades em que o Estado do Panamá reconheceu a sua responsabilidade internacional por violações graves, sistemáticas e generalizadas ocorridas ao longo da ditadura e pediu desculpas às vítimas e aos seus familiares. E aquilo, para os seus familiares, muda a narrativa histórica, resgata a integridade, ou seja, tem um poder simbólico, essas medidas reparatórias simbólicas profundas, não só na narrativa histórica familiar, mas de um próprio país que se vê ali com seu novo tecido social recomposto. E, por fim, garantias de não repetição. A pergunta é: como evitar futuros Josés Pereiras? Como evitar futuras Marias da Penha? Como evitar futuras fábricas de fogos como esta que acabou afetando 60 vidas? Portanto, o sistema interamericano, com esta ambição, busca fomentar transformações estruturais em marcos normativos e políticas públicas. Como a minha querida amiga, desembargadora Adriane, lembrou, por quase 2 anos eu tive a honra, 1 ano e 8 meses, de ser a coordenadora da CONATRAI, de presidir a CONATRAI, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E eu sempre lembrava aos meus colegas que estávamos ali em razão de uma litigância estratégica perante a Comissão Interamericana, o caso José Pereira. Porque, neste caso, envolvendo trabalho escravo, a Comissão Interamericana demandou do Brasil não só pagar uma indenização, combater a impunidade, mas também transformar a sua política pública e a sua institucionalidade. E aí o Brasil adota a CONATRAI como resposta, adota o programa como política pública de erradicação do trabalho escravo. A Lei Maria da Penha veio também como resposta a uma litigância estratégica. Ontem mesmo estava eu em Brasília, no CNJ, e nós participamos à noite no Supremo, houve uma solenidade, lançamento do programa Pena Justa, em razão da DPF 347, que reconhece um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. E o Pena Justa, eu tive a honra de poder contribuir com a produção desse programa, o Supremo demanda do CNJ a feitura de um plano, há todo um capítulo, uma 4ª parte dedicada a garantias de não repetição. Portanto, este é um tema que eu aqui me arrisco a provocar todos e todas para este tema tão relevante que é da reparação integral envolvendo garantias de não repetição que decorrem do dever de prevenção do Estado. Agora, num balanço muito abreviado, se nós avaliarmos qual é o balanço do sistema interamericano, eu sintetizaria: o sistema interamericano salvou e salva vidas. Contribuiu para o colapso das ditaduras no Cone Sul, contribuiu para fomentar a justiça de transição, a passagem de ditaduras colapsadas para regimes democráticos, contribui para a insularidade democrática, o seu fortalecimento, sobretudo endossando o tema da independência judicial, seu valor, contribui para a proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade. Raising voice of the voiceless, giving visibility to the ones who are invisible. Portanto, ampliando a voz daqueles que têm pouca voz e dando visibilidade aos mais invisíveis. Portanto, nós temos uma agenda muito comum se fizermos o diálogo entre a Justiça do Trabalho e o sistema interamericano. Há esta convergência. Qual é a potência e a impotência do direito ao lidar com violações perpetradas em face dos mais
vulneráveis. Então, o tema da hipervulnerabilidade aterriza aqui e aterriza no sistema interamericano com toda a sua, eu diria, essa multidimensionalidade da hipervulnerabilidade. No caso do Brasil, como estamos no que se refere ao sistema interamericano? Eu tenho a honra no CNJ de servir como coordenadora científica de uma unidade que justamente monitora e fiscaliza a implementação das decisões do sistema interamericano no Brasil. Qual é a tipologia? Quais são os nossos casos? No campo dos casos contenciosos, nós temos casos que podem ser classificados em 3 categorias. Violência institucional, trago como exemplo o caso Favela Nova Brasília, execução sumária, como já mencionado, de 26 pessoas, e temos ali outros tantos casos trazendo o tema da execução sumária, extrajudicial, letalidade policial, tortura. Temos 2 casos emblemáticos que hoje a nossa, grande Fernanda Torres, a arte tem sensibilizado para o tema da justiça de transição. Ontem foi capa do jornal Estado de São Paulo. O Supremo está movido a este tema, a esta agenda, a dor do desaparecimento forçado, a indiferença, a injustiça que decorre da indiferença com a ausência de respostas a essa justiça de transição ainda incompleta e inacabada no Brasil. Temos 2 casos, Herzog e Gomes Lund, envolvendo esse tema. E aí vem a terceira grande categoria, vulnerabilidade agravada. Portanto, aí nós temos casos emblemáticos como os 128 trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, no Pará, em que a Corte atesta ali ocorrer uma situação de discriminação histórica, vulnerabilidade agravada. A Corte lembra que há o direito absoluto a não ser submetido a trabalho escravo. Absoluto. Não há juízo de ponderação cabível. Caso do povo chucuru, por exemplo. O caso das empregadas da fábrica de fogos Santo Antônio de Jesus, em que a Corte realça o tema da extrema vulnerabilidade socioeconômica, mas traz o componente da discriminação estrutural, raça e gênero, interseccionalidade. E aqui trago a nota, a importância do CNJ como laboratório de política judiciária em lançar, a partir de toda ali um arranjo plural e diverso, o protocolo que incorpora a perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário, o protocolo que incorpora a perspectiva de raça no âmbito do Poder Judiciário. Aplaudo o TST pela adoção do protocolo, que também busca trazer diretrizes e orientações para o enfrentamento do trabalho escravo. Debatemos isso há 2 semanas atrás no TST. Por quê? Porque o judiciário é a grande esperança. Nós temos o direito à proteção judicial. E nós sabemos que o racismo, o sexismo, a homofobia, a transfobia impactam a interpretação e aplicação do direito. Ou seja, se isso já seria grave em qualquer instância, na instância jurisdicional, é inaceitável. É inaceitável, porque o judiciário tem por maior vocação proteger direitos e não violar direitos. Então, me parecem instrumentos fundamentais para novas práticas. E nós acreditamos aí no poder das ideias, no poder transformador das ideias. Temos o caso Márcia Barbosa, envolvendo o feminicídio, tendo por vítima essa jovem negra do interior da Paraíba. Temos o caso Salles Pimenta, eu tenho a honra de coordenar um grupo de trabalho sobre o direito a defender direitos. Esse defensor, advogado, sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, que foi executado sumariamente. Então, estamos ali caminhando para a diretriz, para um protocolo voltado ao direito a defender direitos. E aí é muito importante, dialogava com a desembargadora Adriane, a identificação de risco. A identificação de risco, trabalho escravo, direito a defender direitos. Se nós tivermos a habilidade de identificar riscos, nós podemos ter atuações preventivas eficazes. E temos ainda medidas provisionais, são as tutelas de urgência, envolvendo pessoas privadas de liberdade, seja aí no Complexo do Curado, Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, Complexo de Pedrinhas,
mais de 12 medidas provisionais nessa direção. E eu termino aqui com a minha última pergunta, que é: quais são os desafios e perspectivas para fortalecer esse impacto transformador? Para fortalecer esta vocação do Poder Judiciário em termos juízes e juízas interamericanas, realizando o controle de convencionalidade. E aqui eu queria compartilhar quais são as políticas do CNJ nesta direção, a partir de 3 reflexões finais. A primeira delas é a importância de fomentar uma nova cultura jurídica pautada no controle de convencionalidade. Portanto, hoje nós temos a Constituição, os parâmetros constitucionais, a nossa Constituição promissora, humanista, democrática, esse marco simbólico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos, mas temos que somar os parâmetros interamericanos, os parâmetros internacionais. Por quê? Porque nós vivemos hoje, de um lado, a internacionalização do direito constitucional, com cláusulas de abertura constitucional, a constitucionalização do direito internacional, temos a internacionalização de direitos humanos, a humanização do direito internacional. E esses processos são guiados pelo princípio da dignidade humana. E aí vale a ótica pró persona. Isto, para esta casa, é fundamental. Numa relação em que há hipervulnerabilidade, em que há relações assimétricas de poder tão ali visíveis, é fundamental a ótica pró-persona como esta racionalidade emancipatória na construção de um Estado de Direito que seja constitucional e convencional, portanto, a emergência de um novo paradigma jurídico. Segunda ideia, no CNJ, qual foi a nossa visão? A nossa visão, à luz, inclusive, aqui foi mencionado e muito bem mencionado, a recomendação do CNJ 123. A recomendação 123 de 2022, convida, engaja, encoraja juízes e juízas à aplicação dos tratados de direitos humanos, da jurisprudência interamericana e a realização do exercício de controle de convencionalidade. Essa recomendação nos inspirou ao lançamento do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, como uma política judiciária de alcance nacional. E esta política judiciária tem como vértice o controle de convencionalidade e, portanto, nós já tivemos a primeira fase do pacto, agora o ministro Barroso homologou a segunda fase do pacto. Na primeira fase, o que nós entendemos que era importante? Avançar nos projetos de capacitação e sensibilização para este tema. Então, tivemos iniciativas com a Escola Paulista da Magistratura, envolvendo mais de 100 magistrados e magistradas do Brasil todo, com a Infam, com a Corte Interamericana, fizemos oficinas com magistrados e magistradas do Brasil todo, buscando ali criar a alma do que seria um projeto nacional de controle de convencionalidade, quais são os temas ali essenciais a serem, claro, um curso de controle de convencionalidade em Campinas terá uma feição a depender da agenda de prioridades locais e regionais, que será diverso do curso de controle de convencionalidade da Amazônia ou do Rio Grande do Sul, porque cada região terá que avaliar o seu contexto de desafios de prioridades. Também avançamos e obtivemos essa grande vitória, que foi a resolução do CNJ número 4 de 2023, incluindo a disciplina de Direitos Humanos como autônoma em todos os concursos de ingresso. E aqui eu quero dizer que vocês foram nossa inspiração ao seu trabalho, porque já há no concurso de ingresso, como disciplina autônoma de Direitos Humanos, Direitos Sociais, com, se não me falha a memória, 12 pontos ali no edital. Além disso, entendemos importante criar políticas de fomento ao controle de convencionalidade, como o Concurso Nacional de Decisões Judiciais em Controle de Convencionalidade e Direitos Humanos. Então, ontem no CNJ tivemos uma ampla reunião sobre este assunto, tivemos a primeira edição, agora está em curso a segunda edição, com mais de 350 decisões de juízes e juízas do Brasil todo, nas mais diversas categorias, envolvendo combate ao trabalho escravo, combate à tortura, combate à discriminação
em face das mulheres, povos indígenas, afrodescendentes e assim por diante. E temos uma linha de publicações, trago aqui 2, mas nós já temos 6 cadernos acessíveis de livre acesso e gratuito, claro, na página do Supremo, da Secretaria de Altos Estudos e do CNJ, cadernos da jurisprudência do STF concretizando os direitos humanos. Qual era a ideia? Com relação a nós, mulheres, como o Márcio se avizinha, a nossa ideia era garimpar. Eu aprendi muito no sistema interamericano que, além da Convenção Americana de 69, há o Corpus Juris Interamericano, há os estándares interamericanos, há a jurisprudência interamericana. E o mesmo se diz com relação ao Supremo, há um Corpus Juris constitucional. Nós temos a Constituição Seca de 88, mas nós temos aí uma trajetória de mais de 35 anos, em que uma jurisprudência emancipatória foi sendo tecida, porque o Supremo foi sendo provocado, e, portanto, nós temos, além da Constituição, a nossa bagagem envolve uma jurisprudência expressiva. Então, a vocação desses cadernos é garimpar qual é a jurisprudência mais emblemática, por exemplo, afeta aos nós direitos, mulheres, com a lupa nos diálogos entre o Supremo e o sistema interamericano. Qual é o grau de permeabilidade dialógica do Supremo para com os parâmetros protetivos interamericanos e globais. E quero dizer que nós lançamos também caderno Direito à Igualdade Racial, direito, o último foi Liberdade de Expressão e Novas Tecnologias, também o tema dos povos indígenas, das pessoas privadas de liberdade. Ontem fechava eu a revisão do caderno sobre meio ambiente e emergência climática, e temos ali os temas. Essa paisagem nos aponta aqui a um diálogo cada vez mais crescente e promissor. Eu trago, inclusive, a DPF 635, a DPF das favelas, relatada pelo ministro Fachin, em que o próprio ministro cita amplamente os pontos resolutivos da sentença da Corte, no caso Favela Nova Brasília, sobre a urgência de reduzir a letalidade policial. E, finalmente, a criação de um mecanismo nacional de implementação, a OMF é vista como best practice, e que nós aqui estamos lançando. Diretrizes básicas, nós temos hoje a rede de OMF, então convido com muito entusiasmo e esperança essa casa a se somar a este movimento de adesão ao pacto e de criação da sua OMF, a sua unidade. Nós tivemos uma reunião no final de outubro no CNJ com mais de 200 participantes, avaliando ali as best practices, avaliando como avançar na cultura de promoção de direitos humanos, como avançar na cultura do monitoramento. Aprendemos diretrizes básicas à luz do sistema interamericano, como o respeito ao princípio da centralidade das vítimas, a promoção de diálogos interinstitucionais e federativos, a construção de planos de implementação quando há decisões estruturais, planos de implementação. Essas decisões não serão implementadas na próxima segunda-feira. E, mais do que isso, a transparência. Nós sempre publicamos os nossos informes com QR Code, inclusive os informes para honrar o princípio da accountability, da transparência e da publicidade. Já se disse, Anne Marie Slaughter, the future of international law is national law. O futuro do direito internacional é o direito nacional, e eu diria, o futuro do direito nacional é o direito internacional. E desta maneira seguimos, e aqui eu trago como último apelo, né? Nós estamos aqui porque acreditamos nos valores, os valores importam, os valores nos inspiram, nos movem. E esses valores são direitos humanos, democracia e Estado de Direito, na região mais desigual, mais violenta do mundo. Portanto, esse convite de permitir que dor, sofrimento, injustiça, violação possa se converter em dignidade, direitos, respeito e justiça. Lembra a declaração que toda pessoa, todos somos livres e iguais em dignidade, direitos e respeito. Portanto, o ser humano tem esse valor infinito, que é o valor da dignidade humana. E eu termino com utopia, porque nós começamos com utopia na bela canção, e isso me ecoa as lições de Habermas, quando nos convida a
ter nos direitos humanos a nossa utopia realista, que nos convida justamente à construção de sociedades mais justas, mais igualitárias, mais resilientes, mais felizes. Muito obrigada. Parabéns, doutora Flávia. Como era de se esperar, estamos impactados com a sua palestra densa, importante e que com certeza nos leva a muitas reflexões. Eu gostaria aqui de registrar que a excelentíssima ministra do TST, doutora Delaide Alves Miranda Arantes, está acompanhando a transmissão e enviou a sua saudação. Que honra para nós aqui. Me permita só, querida ministra, queria dizer da honra que foi, que nós tivemos sob a liderança dela, inclusive integrando uma comissão para os projetos para os grandes aí vencedores do prêmio da ENAMAT. Então, ali foi um trabalho extremamente fascinante. Queria agradecer, ministro, o seu carinho, deixar meu abraço afetuoso. E fazendo aqui uma pequena inversão da ordem dos atos aqui, quero registrar que a doutora Flávia nos deixa aqui para o TRT a sua obra Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. Obrigada. Acho que eu posso passar já para as mãos da nossa presidente. Pode. Vou quebrar o protocolo e agora queremos, né, o tribunal que é o autógrafo. Uma honra, minha presidente. Se a senhora achar oportuno, 10h33. tem algumas perguntas. Ai, perfeito. Encaminhadas. Não vou correr o risco de sair do lado enquanto ela não acabar o autógrafo. Doutora Flávia, nós temos algumas perguntas aqui colocadas no canal, mas o seu tempo é curto hoje, porque tem compromissos assumidos em São Paulo, ainda deverá ir até lá rapidamente depois de encerrada essa palestra, mas eu vou passar aqui uma das perguntas. A senhora acredita que a não ratificação de tratados internacionais de direitos humanos seja um entrave ao cumprimento de sanções internas feitas pela Josiane de Menezes Conde? Agradeço. Acho que Claro, Dani. Agora sim. Josiane, agradeço a sua pergunta. Eu teria 3 reações. A primeira é que, após a Constituição de 88, o Brasil passa a ratificar os principais tratados de direitos humanos. Eu costumo dizer que há um direito dos direitos humanos pré-88 e pós-88. A Constituição de 88 institucionaliza os direitos humanos, expande, prioriza a dignidade humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e fomenta a ratificação dos principais tratados de direitos humanos. Portanto, esse é um primeiro olhar. O segundo, me parece fundamental movimentos, e sempre quando há
esta bandeira da ratificação de Tratado de Direitos Humanos, eu citaria, por exemplo, agora que nós vamos ter a COP no Pará, o protocolo de Escazú no campo ambiental, que é um tratado regional em matéria ambiental, que trata de informação, transparência, justiça no campo ambiental. Sempre há uma catarse, eu diria, o antes, durante e o depois. Então, também entendo fundamental, nós já cumprimos a lição de casa, os tratados mais relevantes, entendo eu, foram ratificados, o importante é incorporá-los na nossa prática, na nossa ação, nos julgados, nas petições, ou seja, ter essa cultura permeada pelo controle de convencionalidade. Então, eu creio que o nosso patrimônio já é bem robusto. Mas também entendo que há tratados como esse que eu mencionei, como o protocolo facultativo ao PAC, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que hão de ser ratificados, e outros que hão de ser preservados, como a Convenção 69 da OIT, por exemplo. Sempre há o risco, no nosso parlamento, há bandeiras, vamos retirar a ratificação da Convenção 169, ou vamos desmantelar o conceito de trabalho escravo, que é um norte para o mundo, à luz do Código Penal brasileiro, de modo que a terceira reflexão é manter as nossas conquistas, vamos dizer, intangíveis. Nós temos que preservar as nossas conquistas e ter a estratégia ali de avançar passo a passo. Mas eu vejo que no campo da ratificação nós já avançamos, e eu creio também o Supremo, quando julga o RE 466343 em 2008, confere aos Tratados de Direitos Humanos uma hierarquia supralegal, embora infraconstitucional, ainda que de maneira não unânime. Portanto, no mínimo, os Tratados de Direitos Humanos têm hierarquia, no mínimo, supralegal, se não constitucional. Isso significa dizer que, ao lado do controle de constitucionalidade, nós temos o controle de convencionalidade. Ou seja, todo e qualquer ato normativo deve estar em consonância com a Constituição, mas também com os parâmetros internacionais. Então, dessa maneira, nós vamos semeando a cultura do controle de convencionalidade ao lado da cultura do controle de constitucionalidade. Perfeito, obrigada, doutora Flávia. E eu só queria fazer uma consideração aqui, e refletindo sobre toda a sua fala, que a Justiça do Trabalho, como a Justiça Social, ela tem um papel fundamental na efetivação dos direitos humanos, e no nosso dia a dia nós somos chamados a resolver questões, lides, que envolvem pessoas vulneráveis, vulnerabilidades, inclusive, que dizem respeito a questões de gênero, raça, etnia, pessoa com deficiência, todas as espécies de discriminação. E nessa linha, penso que é oportuna, então, a nossa reflexão sobre tudo que foi dito aqui, para que possamos, nas nossas decisões, fazermos uma análise na perspectiva dos direitos humanos, do direito dos julgados, interpretando as nossas questões a partir da interpretação que é dada também nos julgados feitos pela Corte Interamericana. E é tão importante isso, e fazendo um pequeno recorte, que nós vemos assim uma crescente na incorporação dos protocolos nos nossos julgamentos. E isso resulta de uma condenação sofrida pelo Brasil, no caso Barbosa, da Márcia Barbosa, e uma das determinações foi que o Estado brasileiro adotasse um outro comportamento frente às questões de violência de gênero. E temos aí, então, um protocolo que temos assim aplicado numa crescente, a partir de letramento, capacitação, promovida pela Escola Judicial. E também, outra questão que me chama a atenção é a importância do monitoramento das decisões proferidas pela Corte Internacional Interamericana. E aí, uma questão que diz que é bem próxima da nossa experiência cotidiana, é que diz respeito ao trabalho escravo e da não prescrição desse interesse lesado pelo indivíduo.
E nós não temos ainda um normativo estabelecido que diga que esse crime que tal crime seria imprescritível ou que os interesses decorrentes dessa lesão seriam imprescritíveis. Mas eu tenho a grata satisfação de lhe dizer que o TST decidiu um caso recente, no final do ano passado, no final de 2023, envolvendo trabalho escravo, onde declarou ser imprescritível aquele interesse. Foi da lavra da ministra Liana Scheibe, e eu trago aqui o número do processo, e ela faz referência a esse julgado da Corte Interamericana, da Fazenda Brasil Verde, e uma das determinações é que o Brasil tomasse uma medida para alteração desse estado de coisas, a fim de que houvesse um normativo prevendo a imprescritibilidade nesse tipo de lesão à dignidade humana. E eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer e dizer que o Tribunal do Trabalho da 15ª Região é um tribunal empenhado na luta pela efetivação dos direitos humanos, vide as comissões que foram relatadas pela nossa presidente, que são atuantes, procuram disseminar o conhecimento, efetivar programas para efetivação, que nossos juízes e juízas também somos todos muito empenhados para a efetivação de uma justiça na dimensão que foi colocada aqui hoje. Então, a sua aula nos traz, assim, um conteúdo importante para que a gente possa qualificar ainda mais a nossa jurisdição. E seguimos aprendendo. Muito obrigada. A gratidão é toda minha, contem sempre comigo. Realmente a minha esperança equilibrista se torna muito mais revigorada numa casa como essa, quando nós sentimos o compromisso pleno, absoluto e firme com a causa da dignidade humana. Espaços como esse e os protocolos adotados pelo TST, pelo CNJ, têm uma ambição que é contribuir para a transformação cultural. Porque todos e todas sabemos, não bastam as mudanças normativas se não vem acompanhada de mudanças na mentalidade, na cultura. Nada adianta, nos meus estudos, por exemplo, sobre cláusulas constitucionais de abertura, elas não podem ser reféns de mentes fechadas. A Lei Maria da Penha não pode ser refém de uma interpretação sexista, etc. Ou seja, esses protocolos são instrumentos capazes de contribuir para uma transformação cultural. E eu, mais uma vez, trago a minha palavra de apreço, de admiração a essa justiça, a mais humana, a mais social, a que tem esse desafio heróico de lidar com as hipervulnerabilidades, a mais criativa, que traz os seus braços em loco também, a justiça itinerante, algo que no sistema interamericano os juízes dizem, somos juízes de toga e mochila, porque é importante em loco e a realidade muitas vezes sensibiliza ali a caneta. Então, dizer em meu nome pessoal, como acadêmica, como uma crente na justiça e na justiça humanizada, que estar aqui é um presente. Então, obrigada pelo presente de estar aqui e obrigada por alimentar esta utopia a que a canção se referia, esta utopia e eu diria, este não desistir, este insistir, este persistir. Como lembrava outra música, Maria, Maria, nós temos a estranha mania de ter fé na vida. Muito obrigada. Então, eu peço agora a presença aqui na mesa, a presença do nosso diretor da escola, Luiz Felipe. Então, eu me retiro e cedo meu lugar a ele. Se a senhora me permite, antes, um singelo gesto de agradecimento pela gigante contribuição. A doutora Eleonora quer fazer entrega de uma pequena lembrança para a senhora. Ai, que lindo.
flores para uma flor. Que eu não vi a outra cadeira, então. Bem, como todas e todas puderam verificar, né, a nossa palestrante é do mais alto escol, o assunto é de extrema relevância. Isso nos traz, inclusive, um refresco, né? A gente dá uma resetada nessa nossa mentalidade judiciária, que muitas vezes é aprisionada por certas diretrizes que, de alguma maneira, me parecem um pouco equivocadas, como, por exemplo, o juízo em números, né, que nos transforma em uma espécie assim, de máquina reprodutora de decisões em massa, em série, e vai fazendo com que, muitas vezes, a gente perca um pouco, né, o foco naquilo que é central, que é a ideia de que o direito do trabalho é a antítese do direito civil e que, fundamentalmente, ele pode ser sintetizado na ideia de que é o direito a uma dignidade maior, né, uma existência digna, por assim dizer, né? E isso, evidentemente, traz como necessidade um olhar assim, bastante profundo, né, sobre a questão dos direitos humanos como um todo. Esse é um tema que me é muito rico, é muito interessante, eu gosto muito, me é muito caro. Eu tive a oportunidade de, em 1991, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, quando ainda era advogado, participar do curso de Direitos Humanos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que era realizado em parceria com o Instituto Interamericano de Direitos Humanos na Costa Rica. É uma experiência inesquecível, nunca me esqueci dessa experiência. Foi talvez a experiência mais rica que eu tive até hoje na minha vida, em termos assim, de aprendizado, como experiência pedagógica. E se eu conseguir deixar a administração dessa escola vinculada a esse curso, eu já me dou por satisfeito. Eu quero ver se consigo trazer isso de alguma forma para dentro da nossa escola, né? Doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua palestra. Voltaremos a convidá-la, não escapa, né? E preparamos aqui uma singela certidão, né, que, evidentemente, dentro do seu currículo é uma coisa menor, mas que sinaliza a nossa gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, pela sua afetividade com que atendeu a nossa solicitação de imediato. Ok? Muito bem. Muito obrigada. Então, com isso, então, declaro encerrada a nossa aula magna, com a qual inauguramos esse novo espaço, que é o espaço de todos vocês. Foi carinhosamente preparado aí ao longo da gestão anterior e no início dessa gestão. Nós temos esse auditório no qual vocês estão presentes, com 100 lugares, temos uma série de salas de apoio para o desenvolvimento de atividades presenciais, todo um sistema de mídia moderno, bem equipado, instalações que são muito adequadas a todos os projetos que nós estamos pensando em desenvolver, né, ao longo desse biênio. As portas estão abertas, todos aqueles que tiverem interesse, inclusive em propor algum evento formativo que possa ser do interesse, né, da magistratura e da ciência do direito como um todo, será bem-vindo e a escola dará suporte, na medida do possível, com todos os apetrechos e corpo físico de seus colaboradores. Muito obrigado pela presença, muito obrigado também por aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, é um canal importante. Não sei, tem registro de quantos acessos fizeram? Ainda não. Consegue apurar? Não, mais de 200.
Mais de 200 pessoas. Então, mais de 200 pessoas nos acompanhando. Quer dizer, isso revela também a importância de um sistema telemático que possa fazer com que haja uma difusão efetiva da cultura jurídica que a gente produz e tudo mais. E, além do que, fica gravado no sistema, pode ser acessado por aqueles que, por alguma razão, não puderam acompanhar hoje, né, enquanto nós estávamos aqui desenvolvendo a atividade. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Com uma pequena autorização, só queremos reforçar sobre a importância do registro de presença dos senhores por meio da captura do QR Code, que está disponível aqui no nosso espaço, para o registro dessas horas. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Um minutinho da atenção. A palestrante pede uma selfie. A palestrante é tecnológica. Tira uma foto, então. E aproveitar, então, dizer que o estande do Lacier dispõe de obras da doutora Flávia. Dona Maria, pode tirar aqui. Olha que legal. Eita!